Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção nessa mensagem e que Deus possa falar a partir de agora poderosamente ao seu coração. Eu sou Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Aqui, esse canal tem palavra de Deus que vai servir para trazer edificação para todas as áreas da sua vida e é o desejo sincero do meu coração que essa palavra fale poderosamente com você. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a levar seu pensamento ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença te agradecemos porque o Senhor nos permite usar esse canal para poder pregar a tua palavra. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que nesse momento está ouvindo essa mensagem e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, primeiramente ao meu, que tomei a iniciativa de estar aqui para anunciar essa palavra e também ao coração de cada um dos teus filhos que nesse momento está ouvindo. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Bem, eu quero aproveitar ainda e te agradecer. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigado porque você atendeu o meu convite e eu desejo que você esteja desfrutando e sendo abençoado com o conteúdo que está aí disponível no canal. Todas as mensagens, os estudos bíblicos, as dicas de leitura, os louvores, desejo que sejam bênção para a sua vida. E eu continuo pedindo a você para indicar meu canal para outras pessoas, para compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos. Eu continuo pedindo a você para curtir os vídeos, compartilhar, comentar. Isso tudo vai ajudar a fazer com que o canal ele comece a aparecer nas redes sociais e assim a palavra vai sendo pregada. Até porque esse é o desejo do meu coração, que essa palavra seja pregada. E eu convido a você que ainda não se inscreveu para que você se inscreva no canal. Entra aí no canal, procura conhecer todo o conteúdo que está aí disponível e ao se inscrever, eu te convido a clicar no sininho que aí você vai receber as notificações. E eu peço a você a mesma coisa, para curtir os vídeos, para compartilhar, para comentar, para indicar meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que essa palavra possa ser pregada. Tá? E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Bem, o tema que Deus colocou no meu coração é o seguinte: escolha ser cuidadoso com as palavras. Escolha ser cuidadoso com as palavras. Está em Provérbios 21, versículo 23. Nós estamos vivendo tempos aí que as pessoas não estão tomando cuidado com o que falam e tem trazido aí problemas terríveis para a nossa vida, para a nação, por causa da falta de cuidado com as palavras. Vamos lá. Escolha ser cuidadoso com as palavras, Provérbios 21, 23. Vem comigo. O texto diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Que Deus abençoe essa palavra e que nós venhamos sempre a ser cuidadosos com aquilo que nós falamos. Vamos lá, essa sentença de Salomão, ela é extremamente atual. E quando nós somos cuidadosos quando falamos, nós evitamos muito sofrimento. E vamos fazer aqui uma lista de exemplos de quando nós não tomamos cuidado com aquilo que falamos e por conta disso nós muitas vezes passamos por muitos problemas, muitos sofrimentos. Um exemplo, quando um presidente da República usa a palavra e transmite incerteza, é uma pessoa que ora fala uma coisa, ora fala outra, o que acontece? Os mercados financeiros começam a ficar todos bagunçados, os investidores ficam com medo de trazer recursos para dentro do país, as empresas ficam com medo de investir, ficam com medo de contratar, porque não sabem o que virá. Então isso é muito perigoso. Não me refiro só ao Brasil não, até porque o Brasil não é o único país que tem um presidente que é irresponsável na hora de falar. Tá? E esse também não é o único presidente irresponsável que nós já tivemos aqui no Brasil, que não toma cuidado com o que fala. Já tivemos outros. Tá? Então, deixando bem claro. Então, não é exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos tem um também, que abre a boca e causa incerteza no mundo todo. Então, e isso traz sofrimento para muita gente. Quantos não estão perdendo emprego aí por causa das irresponsabilidades que
os presidentes andam falando? Quantos não estão com as empresas fechando por causa das irresponsabilidades que os presidentes andam falando? Tá? Então, isso é perigoso. Saindo fora da política, da economia, vamos entrar nos lares. Quantas mães sofrem hoje com os seus filhos? Porque lá na infância elas abriram a boca para dizer que eles não dariam para nada, não serviriam para nada, e quando hoje ela vê esses filhos realmente mergulhados em toda sorte de problemas, ela se esquece que lá atrás elas jogaram palavras de maldição em cima desses filhos. Quem não conhece pelo menos um caso desses? Quem nunca ouviu falar em pelo menos um caso desses? Eu conheço. Eu tenho certeza que você que está me vendo conhece também. Quiçá você de repente é até vítima de uma coisa dessa aí. Seu pai ou sua mãe falou alguma coisa que não deveria ter falado e acabou afetando sua vida. Ou você mesmo como pai, como mãe, de repente falou alguma coisa que não devia para o seu filho e hoje está sofrendo por conta disso. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa disso? Por causa de palavras insensatas, por causa de pessoas que não têm cuidado na hora de falar. Eu vou contar para você o testemunho. Um amigo meu, ele era casado e ele começou a enfrentar problemas no casamento. Todo casamento enfrenta aquelas fases que, de repente, as coisas começam a não ir tão bem como deveriam. Faz parte, porque nós somos seres humanos. Mas quando é um casamento estruturado, os dois sentam para conversar e acabam aparando as arestas e chegando num acordo e a vida prossegue. Isso é normal, tá? Quando a coisa é um pouco mais complicada e de repente eles sentam e buscam aconselhamento, ajuda, seja de psicólogo, seja de algum líder espiritual, enfim, mas acabam chegando num acordo. Mas esse meu amigo, ele começou a ouvir um monte de coisas da esposa. A esposa dizia que ele era um inútil, e isso ele trabalhava. Ela trabalhava, ele também. Ela, por conta da profissão dela, ela fazia lá tinha lá 2 empregos, vamos dizer assim. E o meu amigo também trabalhava, tinha o emprego dele, ganhava bem, ela bem. Ela não precisava, na verdade, se matar e trabalhar, ela fazia porque queria, só Deus sabe o motivo. Então, ela começava a jogar na cara dele, que ela ganhava mais que ele era um inútil e coisa e tal. E começou a infernizar todo dia na cabeça dele. Todo dia, como um gotejar, como o próprio, tem um provérbio aí também que fala que é melhor a pessoa comer um pão dormido numa casa com paz do que comer um banquete numa casa onde tem contenda. Então eles ganhavam bem para comer um banquete, mas era um banquete sempre à base de contenda. Todo dia aquela goteira. Também tem um provérbio que fala sobre a mulher rixosa, como gota, né? Fica gotejando ali. Eu vou trazer em breve mensagens a respeito desses temas que eu citei. Tá? Vou pesquisar direitinho e quando Deus me orientar para trazer a mensagem, essa mensagem vai ser trazida aqui no canal. Então, todo dia. Aí ela pediu o divórcio. E todo dia ela ficava no ouvido dele. Todo dia no ouvido dele falando. Quando é que você vai embora? Quando é que você vai embora? Quando é que você vai sair? Todo dia, todo dia, todo dia. Não dava um descanso. E aí expulsou ele do quarto. Foram dormir em quartos separados. Pois bem. Então, de tanto ele ouvir aquilo, ele olhou em volta, viu que ela já não fazia mais falta, ele pegou, foi embora. Beleza. O que aconteceu? Ele gostou de morar sozinho. Não foi para morar sozinho, para zoar o plantão, para fazer da casa dele um rendezvous. Rendezvous, uma forma educada que eu vou dizer, entra e sai de mulher. Não, nada disso. O camarada é crente, o camarada é servo de Deus, prega a palavra. Ele não usou a casa dele para isso, não. Os filhos dele já eram adultos, os filhos dele tinham até a cópia de chave da casa dele. Cada um tinha uma cópia de chave da casa. Então, o cara não estava preocupado em ficar levando mulher para dentro de casa, não. Era tranquilo. Mas, o que aconteceu? Entrou sofrimento, claro, o casamento acabou, porque o camarada gostou de ficar sozinho. O camarada gostou. Ele preferiu comer o pão dormido, como o provérbio diz, né? Com paz, do que um banquete numa casa que tem contenda. Então gerou sofrimento, gerou divórcio, que todo divórcio gera sofrimento, todo divórcio gera desgaste.
Uma família que se destrói, uma família que se acaba, é algo que não está no plano de Deus, certo? Não vou aprofundar a questão de divórcio, não é esse o objetivo. Mas eu estou dando para você esse testemunho desse meu amigo como um exemplo de que a palavra dita fora do tempo, ela traz um estrago terrível, tá? Ela traz um estrago muitas vezes você não consegue visualizar as consequências. Para você ter uma ideia, vou falar uma coisa que você já ouviu. Você vai para cima aí da laje da sua casa, ou da cobertura do seu apartamento, ou, sei lá, em algum lugar mais alto, vai com um monte de pena, joga para o alto e tenta catar depois. Tenta catar essas penas depois. Assim é uma palavra quando ela é dita totalmente fora do contexto. Você não consegue mais recolher. A falou, já era. Tá? Eu tenho uma mensagem aí sobre isso, palavras que abençoam, questão de escolha, baseado também em Provérbios capítulo 15, verso 1. Tá? Eu estou usando aí o verso 4, estou usando Provérbios 21, 23. Mas tem outros textos aí, Provérbios 15, verso 4, fala de palavra. Então, advertências da parte de Deus com relação a nós tomarmos cuidado com o uso da palavra, nossa, tem muitas. Então, quando um pai ou uma mãe bloqueiam um filho, quando dizem a ele que ele é burro, por exemplo, tem tanto pai que fala isso, tanta mãe que fala isso, bota um bloqueio na cabeça da criança, a criança realmente cresce com aquela dificuldade ali de aprendizado, e quem disse que essa criança consegue se libertar? É bem sinistro. E eu quero aproveitar também e te convidar para ver um vídeo que eu tenho aí sobre dica de leitura. Dá uma olhadinha no vídeo de dica de leitura, Cura Interior. Tem um livro ali, Cura Interior, que eu recomendo a leitura. Ele é bem propício para esse tema aí, tá? Porque aquele casal que trabalha com esse ministério, a Beth Tapscott, que escreveu o livro, e o marido dela, o Ed Tapscott, eles trabalham com essa cura interior e lidam com muita gente com a vida totalmente arrebentada e destruída por causa de uso errado das palavras. Gente que lançou palavra de maldição sobre aquelas pessoas ali, às vezes lá na infância, sabe? E aí cresceu, chegou na idade adulta e deu no que deu. E aí a pessoa está com a vida destruída. Então, quando Salomão escreve dizendo que quem é cuidadoso no que falar evita muito sofrimento, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento, ele está nos chamando a atenção para que nós venhamos a tomar cuidado. Paulo fala em Colossenses, sabe, que a nossa palavra deve ser boa, agradável, temperada com sal. Então isso é muito importante, tá? Quando nós passamos na rua, cumprimentamos um vizinho, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sempre com uma mensagem agradável, fica mais fácil para posteriormente pregarmos a palavra de Deus para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos problemas, tá? Eles fazem parte do cotidiano de qualquer ser humano. Problemas, dificuldades, lutas, provações, já falei sobre isso em outros vídeos. Fazem parte do cotidiano do ser humano, não estamos isentos deles. Mesmo quando nós nos entregamos a Jesus, mesmo quando nós atuamos como servo do Senhor, sabe? Pode ter a patente que for, pode ser pastor, pode ser o que for. Não estamos livres de enfrentar problemas, mas sabemos que com Jesus conosco fica mais tranquilo, não estamos sozinhos, mas as pessoas não têm culpa. E é muito ruim quando nós lidamos com pessoas que só sabem reclamar da vida, só sabem murmurar, só sabem questionar, não são gratos a Deus. E aí fica complicado para Deus abençoar, quando nós não temos esse coração grato, porque a murmuração, ela é uma palavra desagradável também. Então, quem é murmurador normalmente não tem cuidado no que fala e sofre. E eu te dou um exemplo na Bíblia. Depois de terminar esse vídeo aqui, eu te convido a ler o livro do Êxodo. Pega o livro do Êxodo, da Bíblia, logo depois de Gênesis, senta e lê, com toda a calma. Você vai ver que a trajetória do povo, quando Moisés conduziu o povo, deu de cara com o Mar Vermelho, Deus operou o milagre, o mar se abriu, o povo passou, era uma trajetória para no máximo uma semana. Levou 40 anos por causa da murmuração do povo. Olha quanto sofrimento.
E o detalhe, daquele povo todo que saiu, só Josué e Calebe que chegaram na Terra Prometida. Aquele povo todo que saiu. Os outros que chegaram foram os que nasceram ali no meio do deserto, no meio da caminhada. Daqueles que saíram, os originais que saíram, só Josué e Calebe chegaram. Só Josué e Calebe. Para você ver o tamanho do sofrimento. Rodaram e não chegaram na Terra Prometida por causa da murmuração. Não souberam ser gratos a Deus com tantas bênçãos que viram. Não souberam agradecer, só sabiam murmurar, sabe? Então isso é muito ruim. Implica a murmuração faz parte dessa coisa da falta do cuidado no falar. Quanto sofrimento vem por causa da murmuração? No vídeo que eu fiz sobre palavras que abençoam, eu falo do salário. A pessoa que amaldiçoa o próprio salário, quando diz que o salário não vai dar para nada, ao invés de ser grato a Deus e agradecer pelo salário que está ali, pedir a Deus para abençoar, para multiplicar, para repreender o devorador, para dar sabedoria para administrar, sabe? Para dar os recursos, de repente abrir outra porta, abrir outro emprego, um emprego melhor, um outro recurso, sei lá. Qualquer coisa menos murmurar, qualquer coisa menos reclamar. Eu vou dar um testemunho meu. Eu tenho um problema de visão. Quem me conhece sabe que eu não enxergo do olho esquerdo e sabe que eu enxergo com algumas dificuldades do olho direito. Eu não nasci assim. Eu tinha uma vida normal, tranquila, pá. Quando eu tinha 37 anos, de repente a retina do olho esquerdo descolou, operei, descolou de novo. Entrou para o olho direito, operei. E aí fui recuperando, depois tive que operar de novo para tirar a catarata do olho direito, o olho esquerdo ficou comprometido, tal, com a córnea, perdi a visão, o olho direito ano passado descolou a retina de novo, operei de novo, enfim. Mas eu estou aqui. Eu nunca abri minha boca para reclamar. E quem convive comigo sabe disso. A minha filha, inclusive, deu um testemunho disso, fazendo uma postagem para mim no meu perfil de Facebook no meu aniversário. Ela colocou lá, no texto dela, falando sobre mim, eu até fiquei surpreso, fiquei feliz, porque eu nunca abri minha boca para dizer, olha, não reclamem da vida. Eu não reclamava da vida, não reclamo da vida. Eu agradeço a Deus que eu estou aqui, eu agradeço a Deus porque eu posso pregar a palavra, eu estou aqui, estou vivendo, Deus tem me dado graça, então eu posso falar sobre esse assunto porque eu vivo esse assunto. Por isso Deus tem me abençoado. Eu não abro minha boca para reclamar. Algumas coisas que eu fazia antes não posso mais fazer porque eu perdi a visão do olho esquerdo. Tá? Glória a Deus. Outras coisas eu posso fazer. Eu posso tocar minha vida de outras formas. E Deus tem me abençoado. E eu quero compartilhar isso com você, porque é assim que tem que ser. E eu tenho também o testemunho de uma falecida irmã da igreja que eu congregava. Aquela irmã lutou com dificuldades na vida. O marido largou, ela criou os filhos sozinha, lavando para fora e tal, fazendo um monte de coisa. Até que um dia ela contraiu diabetes e a diabetes foi arrebentando com ela, foi perdendo vários dedos dos pés, né? Foi perdendo a visão e mesmo assim ela ia para a casa do Senhor com dificuldade, tateando, ia para lá. Eu abri a igreja cedo, nos meus últimos anos daquela igreja, entre 2005 e 2008, os últimos anos que eu congreguei naquela igreja, foi a igreja que eu me converti, como eu já contei aí em vídeos anteriores sobre meu testemunho. Eu chegava cedo para abrir a igreja, eu via a irmã chegando e tal, ela sempre com uma palavra de ânimo, sempre uma palavra boa para trazer para a gente, sabe? A garra que ela tinha de estar na casa do Senhor, isso me fazia olhar, essa irmã passa por tanta luta, tanto perrengue e está aqui. E às vezes a gente, por tão pouco, se entrega, desanima. Ela foi até o final da vida, quando o Senhor a recolheu. Então, para fechar, eu falei do meu testemunho e falei do testemunho dessa irmã para dizer que quando a gente é cuidadoso no que fala, quando a gente não murmura, quando a gente não reclama, quando a gente não blasfema, a gente evita muito sofrimento. Quando a gente não lança a palavra de maldição sobre a própria vida ou sobre a vida de alguém, a gente evita muito sofrimento. Quando a gente toma cuidado para falar, se a gente é chefe, onde a gente trabalha, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar com o empregado, sabe? Se eu quero motivar
aquele empregado que é subordinado hierarquicamente a mim, eu tenho que levar para ele uma palavra boa, fazer ele acreditar que ele pode desempenhar o melhor papel. O lucro vai ser meu como empresário, o lucro vai ser meu. Se eu tenho aquele cara motivado para trabalhar, se eu motivo ele para fazer a coisa certa, o lucro vai ser meu. Se eu, como empregado, recebo uma palavra boa do meu patrão, eu vou querer me dedicar, vou querer arrebentar a boca do balão, crescer, porque o cara está me motivando, me incentivando. É assim que tem que ser. No casamento é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa. Se eu sou um pastor e eu incentivo as ovelhas a trabalhar, dou palavras boas para aquela ovelha vai se dedicar, ela vai fazer de tudo para a igreja crescer, para a igreja prosperar, porque ela está sendo animada com minhas palavras. Agora, se eu entro com uma palavra dura, uma palavra de desânimo, uma palavra de maldição, entro com uma palavra dobre a Bíblia fala, né? Fala uma coisa aqui, fala outra ali, sabe? A Bíblia diz, inclusive, que nós não devemos ter a língua dobre, sabe? E a Bíblia também diz, nosso falar é sim, sim, não, não, papo reto. Como o jovem costuma dizer aí, no linguajar, papo reto. Esse que é o negócio. Então, para a gente fechar, vou repetir o tema. Escolha ser cuidadoso com as palavras. Escolha ser cuidadoso com a palavra. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E que Deus abençoe a nossa vida nesse momento, que Deus esteja falando poderosamente aos nossos corações, nos ensinando a usar uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra alegre, uma palavra temperada com sal, uma palavra que sirva para motivar, uma palavra que sirva para encorajar, uma palavra que sirva para ensinar, uma palavra que sirva até para exortar, porque a exortação ela não pode deixar de acontecer. Quando Deus manda exortar, devemos exortar, como pais exortar os filhos, como líderes exortar os liderados, como pregadores trazer uma palavra para exortar o povo que está nos ouvindo. Mas exortação não significa ser grosso, não significa ser ogro, não significa ser mal educado, não significa ser tosco, não significa ser rude, não significa ser estúpido. Exortar pode, exortar deve, se Deus mandar. Primeiramente, se Deus mandar. E em segundo lugar, se Deus mandar, tomar cuidado com as palavras. Aí a exortação vem de boa, sabe? Cai bem. Porque Deus mandou e a palavra veio forte, veio dura, mas não veio com grosseria, com estupidez, com ignorância, com tosquice, de forma rude, de forma ofensiva. Não precisa. Amém? E eu quero mais uma vez fazer o convite para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve lá no canal, conheça o conteúdo, desfruta lá do conteúdo, clica no sininho para receber as notificações, indica meu canal para seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, curte os vídeos, comenta, compartilha, me ajuda a pregar essa palavra. E eu quero agradecer a você que já me atendeu e peço a você a mesma coisa. Curte lá, comenta, compartilha, indica para outras pessoas, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajuda a pregar essa palavra. Esse canal, o objetivo que Deus colocou no meu coração é pregar a palavra. Não estou preocupado com monetização. Eu já falei isso em outros vídeos e não custa nada repetir. Não estou preocupado com monetização. Graças a Deus eu tenho meu emprego, sou funcionário público, estou caminhando para uma aposentadoria, não estou preocupado com monetização de canal. Não estou preocupado com isso. E muito menos em viver do evangelho, sem condição. Isso aí, chance zero. Chance zero. Eu sou um dos maiores críticos desse negócio aí de pregador encher a agenda, viver de agenda. Pregador tem que viver de trabalho. Pregador tem que pegar trem, pegar ônibus, trabalhar, produzir, ser útil. Se já trabalhou como eu já trabalhei, contribuiu para o INSS como eu já contribuí, está na época de se aposentar, entra e se aposenta. Não é pecado não, é direito. Contribuir, eu contribuí para me aposentar. Então, se Deus entender que é hora de eu me aposentar, amém, glória a Deus, me aposento. Se Deus entender que ainda é hora de eu trabalhar mais um pouco, amém, glória a Deus, vou trabalhar mais um pouco. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então, o lugar de pregador é trabalhando, não é vivendo de agenda não, trabalhando como os outros trabalham. Então, eu sou um dos maiores críticos disso aí, pode ficar tranquilo.
tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.